Olá, sétimo ano, espero que estejam todos bem. Bom, nós vamos iniciar mais uma aula de redação agora. Nesse novo volume, né, nós estamos falando sobre verbetes. E na proposta 1, lá no capítulo 1, né, do livro de atividades, nós começamos a falar sobre a estrutura do dicionário. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o dicionário, tá? O dicionário, ele é um instrumento de consulta que é estruturado em ordem alfabética, tá? Então, toda vez que a gente vai procurar uma palavra no dicionário, a gente precisa lembrar que o dicionário é todo colocado em ordem alfabética. Então, as palavras começam lá na letra A e vão até a letra Z. Além disso, a gente precisa observar que as palavras vêm da letra A, depois A, B, A, AC, AD, tá? É sempre assim que são estruturadas a ordem das palavras num dicionário, tudo bem? E aí você vai ali procurar a palavra que você deseja, né? Para poder descobrir o significado dela. Um dicionário também, ele traz, vou até mostrar aqui para vocês no nosso livro de atividades, olha só. A palavra que vai ser definida, ela vem em destaque, vocês conseguem observar, olha. Normalmente a cor dela é diferente da cor da definição. Ela vem em negrito, pode ser numa cor diferente, aqui, por exemplo, é azul, né? Então, ela vem em destaque e vem separada em sílabas, tá? Para a gente saber como que é a separação de sílabas dessa palavra mesmo. O dicionário, além disso, pode apresentar como que essa palavra é pronunciada. Porque tem palavras, né, que são difíceis da gente saber como que é a pronúncia delas. E aí o dicionário pode vir trazendo isso. Mas também tem pessoas que falam português e que não são brasileiras, né? E que moram no Brasil ou que estudam português e precisam desse tipo de informação para saber como é a pronúncia da palavra. Então, o dicionário traz também esse tipo de informação. Além disso, outra informação que o dicionário traz é qual que é a colocação gramatical, né? A colocação dessa palavra no discurso. Deixa eu achar uma aqui para a gente ver. Por exemplo, ventoinha, vocês conseguem ver aqui? Ventoinha, depois da definição dela, vem uma sigla, SF. O que significa esse SF? Significa que é um substantivo feminino. Se fosse substantivo masculino, a sigla seria SM. Se fosse um verbo, seria um V pequenininho. Se fosse um adjetivo, seria ADJ. Se fosse um advérbio, seria ADV. Então, essas pequenas siglas que vêm ao lado das palavras, né, antes das definições, são como que fala? A colocação dela no discurso, né? A categoria gramatical dessa palavra, né? Que categoria que ela pertence. Bom, além disso, a gente precisa observar que a página do dicionário, igual a gente consegue ver aqui no nosso livro de atividades, ela vem nos mostrando lá no alto, olha só, a primeira palavra da página e a última palavra da página. Olha que interessante. Para a gente se localizar naquela página e pensar, antes de passar por todas as palavras que estão ali naquela página, se a palavra que a gente procura está ali. Porque se eu estiver procurando uma palavra, por exemplo, que é VI, eu chego aqui nessa página e vejo que todas vão ser VE, e já não preciso procurar aqui, vou para a próxima página, não é verdade? Nem preciso olhar aqui.
e assim por diante. Então, o dicionário, ele é um instrumento muito útil, né, no nosso dia a dia. Algumas pessoas acham difícil manusear um dicionário, claro, porque o dicionário digital já facilitou muito o nosso uso, mas nem sempre nós podemos utilizar o dicionário digital. Por exemplo, no momento de prova, né? Se você está na sala de aula no momento de prova, o dicionário digital não é permitido, mas o dicionário físico é. Então, precisamos saber manusear um dicionário físico para poder utilizá-lo nos momentos que ele é permitido de maneira correta, não é verdade? Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma olhadinha nessa página de dicionário, que está aí na página 2 do livro de atividades, e vão responder as questões, os exercícios que são propostos aí. Tem exercícios sobre colocar as palavras em ordem alfabética, tem exercícios sobre o tamanho das palavras, tem exercícios sobre a derivação das palavras e coisas do tipo. A proposta de vocês nessa semana é de criação de uma palavra nova, tá? Então, com muita criatividade e pensando nas regras da língua portuguesa, tá? Nada de colocar aí uma palavra cheia de consoantes ou uma palavra cheia de vogais. Lembrem-se das regras da língua portuguesa. Vocês vão criar um verbete de dicionário, vão criar uma palavra, tá? Então, a proposta dessa semana é a questão 8, que está na página 5. Vocês vão criar um verbete para o dicionário e essa palavra inventada de vocês, ela deve vir escrita na cor azul, igual às palavras lá do dicionário que a gente viu, separada em sílabas, igual a gente viu lá na página do dicionário. Deve vir a categoria gramatical dela, se é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo. O que essa palavra é? A definição dela, como que pronuncia essa palavra, tá? Tem algum som diferente da vogal nessa palavra, tá? Tem que vir especificando isso e, se possível, algum exemplo utilizando essa palavra numa frase. Tudo bem? Vocês vão fazer a produção de vocês lá na folha de entrega, que fica ao final da parte de produção de texto, tá? A folha de entrega 1. Aqui, olha só, verbete de dicionário, é essa daqui, tá bom? Vocês vão escrever aqui o verbete de vocês, a palavra que vocês criaram. Mas as atividades não param aí, vocês têm exercícios para fazer sobre verbete de dicionário até a página 9 do livro de atividades, combinado? Então, olha, exercícios da semana de redação. Páginas 2 a 9 da parte de produção de texto, mais a produção da semana, que é a questão 8, que está lá na página 5, que é a criação de uma palavra nova, o verbete dessa palavra. Qual que é a definição dela, qual que é a categoria gramatical dela, como que se pronuncia, como que separa ela em sílaba e tudo mais, combinado? Boa produção essa semana e até a próxima aula de redação. Tchauzinho!